Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Denilson Silva. Eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 até o versículo de número 25. Vai contar a história do jovem rico. Para ganhar tempo, eu quero ler apenas o versículo de número 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Certamente você já ouviu contar essa história. Na verdade, existe uma diferença entre história e história. História, com a letra E, é algo inventado, é algo criado. Agora, história, com H e I, é algo real, uma história. E essa história se passou de forma real. A Bíblia relata que um jovem, ele chega até Jesus com o intuito de querer saber o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. O interessante é que o livro de Marcos, ele vai narrar esta história dizendo que esse homem, esse jovem, ele chega correndo até Jesus. Ele chega numa sensação, entendo eu, de desespero, talvez ofegante. E o versículo 17 vai dizer que ele se ajoelha, ele se atira aos pés de Jesus com a seguinte indagação: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Mestre, eu tenho uma dúvida no meu coração. Depois que eu morrer, eu quero estar no céu. O que eu preciso fazer? E Jesus, ele vai responder para ele: olha, você precisa guardar os mandamentos, você conhece? Aquele jovem, creio eu, que muito satisfeito, como se batesse no peito e dissesse para Jesus: olha, desde a minha mocidade eu tenho guardado esses mandamentos. Porque a história judaica vai dizer que todo adolescente, na sua faixa etária de 12, 13 anos, eles já começavam a estudar as leis judaicas. Então ele já conhecia os mandamentos. Então penso eu que aquele jovem, ele começa a imaginar: estou no caminho certo, os mandamentos eu conheço. Mas aí Jesus vai olhar dentro dos olhos daquele jovem e tem uma frase que muito me chama a atenção, onde essa mesma história é narrada por Mateus e por Lucas. E essa frase ela só se encontra no livro de Marcos. No versículo 21 que eu li, vai dizer que Jesus, quando ele olha para aquele jovem, ele o amou. Essa palavra amar, ela é muito forte. Imagina agora Jesus olhando para aquele jovem e o amando de uma forma muito especial. A Bíblia não diz, mas creio eu que Jesus, conhecendo o interior, porque Jesus nos conhece por dentro, Jesus olhando dentro dele, Jesus vai sentir um amor tão profundo, porque Jesus é onisciente, ele conhece a mente. Jesus já sabia o que aquele jovem estava pensando. Jesus já sabia o que aquele jovem estava imaginando dali a poucos minutos para frente. Porque Jesus me conhece. Jesus te conhece. Jesus sabe qual é o seu pensamento daqui a poucos momentos em diante. E Jesus, sabendo da decisão daquele jovem, Jesus vai o amar. Versículo 21, Jesus olha para ele e Jesus o amou.
porque sabia que, infelizmente, a sua decisão seria de forma errônea. E Jesus o amando, Jesus disse para ele: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E a Bíblia relata que aquele homem, aquele jovem, ele vira-se de costas para Jesus. Ele deixa Jesus de lado e vai embora, porque ele era dono de várias propriedades. Quantas vezes criticamos este jovem por essa atitude? Mas sabe o que essa palavra nos fala nesse momento? Que quando criticamos a atitude desse jovem, nós deixamos de nos olhar no espelho. Nós deixamos de olhar as nossas decisões. Quantas vezes situações da nossa vida nos fazem nos virar de costas para Jesus, nos fazem abandonar Jesus, nos fazem abandonar a fé por causa de algo do nosso interesse. Esse jovem, ele virou-se de costas para Jesus porque ele tinha muitas propriedades e ele preferiu não abrir mão daquilo que lhe era importante. Ele preferiu não abrir mão daquilo que ele tinha construído ao longo do tempo, ao invés daquilo que o próprio Deus havia construído para ele, que era a vida eterna. Quantas vezes nós tomamos a atitude que esse jovem tomou? Quantas vezes viramos as costas para Deus por causa de algumas coisas materiais, por causa de alguns compromissos terrenos? E esse jovem, ele perde até então o texto nos faz entender, ele perde a salvação por causa dos seus bens materiais. Que eu e você possamos agir de forma diferente. Que a salvação seja a mais importante de toda e qualquer coisa na nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.